Salve VVVVV. Bom, para começar o capítulo, primeiro vou comentar os capítulos anteriores, porque foi algo que simplesmente passou e eu nem parei para refletir. Só percebi isso dias depois, e também vi o pessoal comentando no Twitter. Mas não vi o pessoal se aprofundando muito. Mas é interessante perceber que, o haki do Joy Boy, armazenado por no mínimo 800 anos, foi capaz de ler a situação e focar o seu poder só nos inimigos. Talvez o Oda nunca explique essa merda, é bem a cara dele. E talvez não precise de uma explicação por não ser algo que será recorrente na história. Ou então, pode ter sido um puro deus-máquina e nem o Oda tenha pensado em como o haki de uma pessoa morta foi capaz de identificar amigos e inimigos. Talvez, por ser a vontade do Joy Boy, ele de alguma forma gravou no haki um comando simples. Bem no estilo Hunter x Hunter, um comando onde o haki interage com a vontade do Emmett para descobrir quem é e quem não é inimigo. Outra forma, seria no haki do rei, ser possível gravar parte da consciência do usuário, mas aí, isso já não seria magia demais. Agora, uma coisa é certeza, o haki usou um ponto de referência para saber quem atacar, agora qual foi esse ponto, pra mim é um mistério. Bom, agora sim, vem a capa. Primeiramente, essa mina não é Alsome. Fiquei com a impressão que era. Mas bem, Yamato, que estava na sua dura peregrinação, trombou com essa moça que estava em apuros. Alguém, que só vemos a silhueta em fuga, estava tentando fazer maldades com ela. E o mais impressionante nisso tudo é o Yamato não conseguiu capturar essa criatura, suspeito, né? Provavelmente, a próxima capa seja sobre isso. E com isso dito, entro no capítulo oficialmente. De cara já temos o Morgans fazendo o que todo jornalista da era moderna faz. Manipulando informações. O Vegapunk disse uma coisa, mas ele quer publicar outra. O que deixa a Vivi enojada. Morgans quer publicar notícias apocalípticas sobre o fim do mundo, mas Vivi corta o barato dizendo a aspa, Vegapunk trouxe esperança, sua galinha gigante. O que deu início a uma discussão. Morgans está nas nuvens, literalmente. Ele já está fantasiando com o futuro, já que o mundo afundando não tem problema para ele. Mas a Vivi segue criticando ao dizer que ser uma sobrevivente num mundo destruído não tem valor algum, o que segue deixando Morgans irritado. Já o Apol, esse está em desespero. Ele não quer irritar o Morgans e acabar sendo expulso. O Morgans ainda tenta ignorar e revela suas próximas notícias, Barba Negra vs Law, Shanks vs Kid sobre o Luffy, o assassino do maior cientista do mundo, o que gera mais uma onda de revolta por parte da Vivi. Agora assim, uma manchete culpando o Luffy, só serviria para confirmar. Porque no imaginário coletivo, não tem como ser outra pessoa que não seja o Luffy ou alguém do seu bando. Bom, temos uma mudança de cenário e voltamos para Egghead, afogada em chamas. Podemos ver o Sentomaru fugindo em um barquinho. Acho incrível que ele ainda está usando o casaco da firma. Mas tudo bem, em seguida, aparece outra sombra em um navio da marinha. Kizaru finalmente aparece, o que já levanta a dúvida. Ele tancou o haki do rei ou o haki não o viu como inimigo? Essa é uma boa questão, mas, de qualquer forma, ele caminha pelo deck enquanto o Dendemushi segue chamando. Essa foi outra coisa que só passou por mim. O Dendemushi também não foi afetado pelo haki. Dendemushi de titânio. O Vegapunk deveria ter usado esse. Enfim, voltando, no outro lado da linha está ele, Akainu. Conhecido como o cara que reclama demais pra quem não faz nada. Bom, Kizaru atende a chamada e o Akainu já pergunta o que aconteceu. Isso porque os anciões simplesmente largaram a mão. Nem pra mandar alguém passar a mensagem e avisar o que aconteceu. Mas enfim, Kizaru revela que está todo mundo caído e espumando pela boca. O Akainu já fica agitado e até pergunta se o Saturno está bem. E vale dizer, o Akainu não sabe nada sobre Egghead. Tudo que ele sabe é que a CP0, Saturno, Kizaru e a frota estavam atacando a ilha. E aparentemente, ele não estava recebendo relatórios em tempo real, e o Kizaru não tá a fim de contar. Ele dá um migué gigante e diz que vai fazer o relatório quando o pessoal acordar. E isso pode acontecer daqui a 1 minuto ou daqui a 5 horas, o que faz o Akainu questionar a falta de seriedade do Kizaru. E isso irritou o almirante mais bem com a vida de toda a história de One Piece. O sempre calmo Kizaru questionou, se alguma vez na vida, o Akainu teve que matar o seu melhor amigo. E nesse momento, Akainu ficou quieto, porque ele percebeu que perdeu a discussão aí. Kizaru ainda fez uma pausa, lembrando de quando conheceu o Vegapunk, ainda como um marinheiro comum, lembra de quando o Vegapunk mostrou os projetos para a criação de Egghead, lembra de quando ajudou na construção da ilha. Um almirante fazendo bico de servente. Kizaru lembrou de quando conheceu a Bonnie, ainda com a doença da Safira. E finalmente, sua última lembrança é do corpo do Vegapunk, caindo depois que ele o apunhalou pelas costas. Depois de reviver essas lembranças, Kizaru quebra o silêncio, perguntando como o Akainu tem coragem de dizer que ele não fez o seu trabalho direito. Explodindo de raiva, Kizaru gritou com o Akainu, que se ele tem tempo livre deveria ir até Egghead e ver com os seus próprios olhos.
Os papéis foram invertidos e o sempre raivoso Akainu ficou murchinho, murchinho. E impressionantemente, pediu desculpas. O que choveu nesse dia é sacanagem. E com isso, o cenário muda mais uma vez. Agora, de volta para os chapéus de palha. No retorno, já vemos que o clima está tranquilo, tranquilo demais. E tem uma explicação para isso, Luffy ficou muito deprimido que 90% dos Vegapunks foram de bilionário. E isso cortou o clima da festa. Para o Frank e o Jinbe, o saldo foi mais que positivo. Era tanta coisa naquela ilha que escapar já foi uma vitória. Mas o Zoro discorda. Para ele, um imperador não conseguir proteger um velho é decepcionante. Mas também vi traduções que o Zoro está reclamando por não ver motivos para o Luffy estar triste. E falando sobre isso, teve gente emocionada por aí, já imaginando o Zoro e o Luffy brigando. O porquê eles brigariam, pra mim é um mistério. Dito isso, pra mim, a energia do Zoro é igual à fala dele no final do arco de Alabasta. Quando ele sugere sequestrar a Vivi enquanto o resto do bando chora. Dito isso, chegamos numa parte bem interessante. O despertar da Lilith, ela acorda e já mete a mão no fone em seu ouvido esquerdo. Na primeira vez que vi, imaginei que ela estava se conectando ao Punk Records, mas isso não faz sentido. Aí, enquanto fui lendo, imaginei que nesse momento, ela recebeu, possivelmente, memórias ou uma gravação deixada pelo Vegapunk. Principalmente, pelo que ela diz. Mas bem, podemos ver o Zop, Chopper, Nami e Sanji. O Zop está trabalhando em alguma coisa. E, além disso, todos estão em uma poltrona gigante para subir e descer, estão usando uma escada. Dito isso, Lilith acorda e Nami já fala sobre o que a Atlas fez. Mas a resposta da Lilith é, entendido, já ouvi tudo. Mas não diz de onde ouviu. Em seguida chora um pouco, é bem pouco mesmo. E quando para, pede por comida. O pessoal então leva ela para uma mesa onde os gigantes deixaram bastante comida. Mas o clima da mesa é terrível. A tristeza do Luffy está tão pesada que está criando uma anomalia no ar. De longe já é possível ouvir o Luffy lamentando porque fez uma promessa de ajudar o tio da maçã. Chegando na mesa, o Chopper diz que o Luffy está tão triste que só conseguiu comer 5 cachos de uva. 5 cachos que têm uvas quase do tamanho do Chopper. Está quase passando fome, mas a cena é roubada pela Lilith, ela mais uma vez comenta sobre como ouviu sobre isso também. E diz que está tudo bem, ela diz que chorou porque a morte de todos foram bem brutais. A forma que ela fala me deu a impressão de que ela viu, saca? Como quem tem um pesadelo realista. E isso já é interessante, mas o que vem em seguida é louco. Lilith afirma que todos os Vegapunks estão vivos, mas para eles, estão mortos. E o que eu entendi com isso? Na visão normal das coisas, todos os satélites e o principal, morreram, seus corpos foram destruídos ou impossibilitados de funcionar. Mas isso não quer dizer que eles morreram realmente, porque é impossível matar um traço de personalidade. E outra, o corpo principal nunca foi o corpo principal. O Vegapunk com a antena de maçã nunca foi o corpo principal sempre foi o Punk Records. Então, enquanto o Punk Records funcionar, todos os Vegapunk estarão vivos e mais, o retorno deles é mais que certo. Se pensar bem, como a Lilith ouviu sobre tudo, como ela sabe que as mortes dos outros foi algo brutal. Dito isso, o que acredito que pode acontecer? Acredito que o Vegapunk deixou backups de todos os satélites na Lilith. Só assim ela saberia o que aconteceu, porque ela não viu nenhum dos Vegapunks morrendo. Ou seja, se ela não viu, como saberia? E mesmo sabendo disso, não imagino que seria o suficiente para ela chorar. Ela teria que de alguma forma ver. E para ela ver, teria que ter backups. Porque temos que entender que, o corpo do Vegapunk da maçã, não está funcionando porque alguns órgãos foram danificados. Mas o cérebro está funcionando normalmente. É como um computador, basta trocar a peça defeituosa que ele vai voltar a funcionar. E assim, os Vegapunks não são entidades separadas. Eles podem impedir que suas informações sejam lidas pelo Punk Records, mas eles ainda são uma entidade em união ao Punk Records. E sendo assim, todos estão vivos. E o capítulo anterior trabalha isso quando Pitágoras e o Shaka falam, nós também somos você. E essa conversa acontece no pé do Punk Records. Para resumir, no momento, Lilith deve estar carregando backups de todas as personalidades e em Elbaf, ela será responsável por construir novos corpos e reanimar o corpo com a antena. Infelizmente, Lilith não deu mais informações, então vamos ter que esperar pela boa vontade do Oda. Bom, agora, sabendo que não falhou em sua promessa, Luffy recuperou o ânimo e chamou todo mundo para festejar. O momento foi tão alegre que até a Robin mostrou um raro momento de positividade ao comentar, enquanto amassa o Chopper como se fosse uma pelúcia, que assim que chegar em Elbaf, ela vai correndo ver o Saul. O normal seria ela comentar, espero que o Saul não morra para uma gripe mortal antes que cheguemos em Elbaf. Enfim, seguindo com a festa, o Luffy mostra seu lado passivo-agressivo e declara que será o rei dos piratas, mesmo que precise bater nos gigantes. E tem um detalhe que só percebi por causa do Tuiré.
O detalhe é a Bonnie com uma caneca de suco, claro, na cabeça do Frank. E enquanto a festa acontece, os barcos navegam em direção de Elbaf tranquilamente. E sem que ninguém saiba, alguém está esperando por eles. E com isso dito, espero que ninguém tenha pensado, o Shanks está esperando o Luffy. Protejam a mente de vocês. Não existem motivos pro Oda esconder o Shanks. Espero que tenham entendido. Agora, quem é o sujeito? Imagino que seja um cara e me arrisco a dizer que seja mais uma lenda do passado que pertenceu ao bando do Roger. Graças ao mano Shibito no Twitter, acho que ele acertou em cheio ao reviver uma velha teoria do mundo de One Piece que nasce com a história de capa, para os convéses do mundo. Que traz na capa do capítulo 631, um cara misterioso que parou pra tomar uma com o Crocus. E se não for esse maluco, só pode ser. Você chegou até aqui, é nóis. Um abraço e até a próxima.